Pessoal, o Ministério da Justiça apresentou há pouco, a PEC da Segurança Pública que gerou tanta polêmica por conta da divergência com os governadores dos estados. Eu vou conversar então com a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente. E ali, no anúncio, Marília, o ministro Ricardo Lewandowski fez questão de falar, olha, não haverá interferência do governo federal na autonomia dos estados. Por que tanta ênfase nessa parte, Marília? O que rolou nesse debate aí? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Por que, que o ministro Ricardo Lewandowski falou com tanta ênfase essa questão da autonomia? Porque essa foi uma das principais críticas dos governadores, porque em outubro do ano passado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, junto com o presidente Lula, apresentaram a primeira versão da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública no Brasil. E antes mesmo da apresentação dessa primeira versão, diversos governadores, entre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acabaram criticando parte do texto, isso por conta da autonomia, que segundo eles seria retirada tanto dos estados quanto dos municípios, passando prioritariamente para a União. E desta forma, hoje, Ricardo Lewandowski deixou bem claro que vai vir expressamente dentro dessa proposta, vai vir escrito que não vai haver, dentro da Constituição não vai excluir as competências comuns e concorrentes. As competências da União não excluirão a autonomia dos estados e do Distrito Federal em relação às suas polícias militares e também aos seus bombeiros militares. De acordo com o ministro, houveram diversas reuniões com os governadores dos estados, principalmente aqueles que colocaram diversas críticas, mas eles também colocaram sugestões. E nessa nova versão, nós vamos trazer alguns pontos, Evandro, que foram apresentados pelo ministro Ricardo Lewandowski e que foram alterados em relação à primeira versão. A partir dessa PEC da Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal, ela passará a fazer um policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais. A sugestão é de que ela passe a ser chamada de Polícia Viária Federal e não Polícia Ostensiva Federal, como previa essa primeira versão dessa proposta de emenda à Constituição. Outro ponto também diz respeito do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Foi acolhida a sugestão dos governadores para que representantes da sociedade civil também fossem incluídos dentro desse conselho. Essa nova redação da PEC da Segurança Pública, ela também estabelece órgãos de correição com a incumbência de apurar a responsabilidade funcional dos profissionais de segurança pública e também de defesa social que serão dotados de autonomia. Outro ponto desse projeto, ele também prevê a instituição de ouvidorias públicas igualmente autônomas nos 3 níveis da federação para poder receber representações, elogios e sugestões sobre as atividades desses profissionais. Esses, Evandro, são alguns pontos dessa nova versão do texto que foi lido, que foi apresentado pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública do governo. E agora, o que vai acontecer daqui para frente? Esse texto ele deve ser levado lá para a Casa Civil e também para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República antes dele ser encaminhado para o Congresso Nacional. Isso porque ele precisa ser analisado pelos deputados e pelos senadores. Só que o que o governo quer? Ele quer fazer um texto bem amarradinho para não chegar lá dentro do Congresso Nacional e ter trabalho, Evandro, porque a maioria das pautas do governo, quando chegam lá no Congresso, elas acabam travando. Muitos parlamentares não deixam com que ela avance. E o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública quer? Quer que essa proposta ela possa avançar para aí sim deixar uma marca do governo Lula em relação à segurança pública no Brasil. Então, esse texto ainda ele vai ser muito discutido. Esse aí ainda são os primeiros passos que nós estamos falando aqui. E tem uma expectativa também, Evandro, que uma nova reunião com os governadores ela também possa acontecer para poder fazer a apresentação formal dessa nova versão, dessa proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública. Nós estamos aqui no Ministério da Justiça, nesse momento o ministro Ricardo Lewandowski está respondendo alguns questionamentos e qualquer novidade, Evandro, a gente volta na programação. Pelas informações, Marília. Ótimo trabalho para você. VaptVupt, Piperno, como é que você avalia a maneira como o ministro Ricardo Lewandowski apresenta, dando ênfase principalmente na garantia da autonomia dos estados? Olha, o ministro Lewandowski é um homem do diálogo e ele faz muito bem preservar algum nível de autonomia dos estados a partir do que ele ouviu dos governadores. Não pode ser algo inteiramente imposto
para todas as federações do país. Mas agora eu quero retomar com vocês também esse lance relacionado à PEC da Segurança Pública. O ministro acabou de trazer a proposta que será apresentada também aos governadores e ele enfatizou muitas vezes que o governo federal não interferirá na autonomia dos estados, que as polícias ainda serão de responsabilidade ou sob a autoridade do governador do estado. Como é que vocês avaliam as propostas que estão sendo apresentadas, inclusive de atuação policial em ferrovias, em portos e etc., e a questão relacionada à autonomia, o medo que se tem por parte dos governadores de que o governo federal queira entrar demais em uma área que é de responsabilidade dos governos estaduais, Alangani? Olha, do ponto de vista formal, houve um avanço, porque aparentemente no texto ficou mais claro que os estados e municípios continuariam com a sua autonomia em relação à polícia. Então, teria uma maior participação da Polícia Federal na resolução de crimes, tanto em cidades quanto em estados. Agora, o que eu vejo que, em essência, Evandro, este projeto não resolve a questão da segurança pública. Vai ser apenas mais uma peça publicitária do governo. Olha, estamos fazendo alguma coisa para combater a criminalidade, mas com pouco efeito prático, porque o gargalo da criminalidade no Brasil passa pela justiça, passa pela impunidade da justiça. Fala, Segré. Eu gostaria de trazer de novo, e claro, tem uma questão sentimental, porque era argentino como eu, o ex-secretário de Turismo de Bariloche. Sabe que quando ele entrou por engano, através de uma recomendação do GPS, numa comunidade, ele foi baleado, ele foi levado para o hospital, permaneceu até falecer 1 ou 2 dias atrás, e os responsáveis desse disparo foram presos. E o juiz liberou, porque falou que não era prioritário. Então dá a sensação de que a gente pode trabalhar em PEC da segurança, mas se não melhorarmos essa situação da audiência de custódia, as penalidades através do Código Penal, é pouco que a gente vai conseguir ver. Inclusive, vou mais longe, a gente observou no final do ano comemorações em comunidades com armas na mão, jogando tiros para o ar. Cadê a segurança nacional? Cadê a responsabilidade dos governos estaduais, se for no Rio de Janeiro, governos federais? Hoje ninguém consegue entrar numa comunidade sem levar um tiro. Isso é uma proibição, um atentado contra o direito constitucional de ir e vir. Eu não posso ir numa comunidade se não me autoriza alguém. Isso contraria, isso é inconstitucional. Então, me parece que muitas vezes as prioridades políticas não condizem com as prioridades sociais. Piperno, você acha que as prioridades elas não estão no caminho certo, mesmo com essas mudanças que foram feitas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública? Olha, eu acho que só o fato do Ministério da Segurança Pública ter convocado todos os estados para discutir essa questão, algo que não é tradicional aqui no Brasil, né? Cada um faz do seu jeito, e o governo federal também historicamente não tem esse tipo de preocupação, mas agora, então vamos ouvir todo mundo, vamos tentar encontrar algum tipo de solução. Eu acho que isso é importante. Agora, eu também acho que esse tem que ser, talvez, o primeiro passo, o marco zero, numa nova relação de reciprocidade entre governos federal e estadual, e estaduais. E vejam... Explica melhor. Então, começamos agora a discutir temas comuns de segurança com os estados. Ótimo. Então, a partir de agora, nós temos que manter esse canal aberto para ir sempre aperfeiçoando isso, até porque a gente está lidando com crimes, com organizações que já se tornaram transnacionais. Ô Piperno, e aí eu te faço uma pergunta. Esse diálogo nunca existiu ou ele deixou de existir nos últimos anos com a polarização? Há muito tempo que eu me lembre, assim, puxando aqui da memória, honestamente, Evandro, eu não me lembro de algum governo federal, inclusive o Lula lá atrás, ter chamado, ter debatido uma proposta nova, uma PEC, com os estados. E veja, no governo Lula lá atrás, quando Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça, houve sim uma reformulação da Polícia Federal e esse esforço foi muito bem sucedido. Mas nós estamos falando da Polícia Federal. Agora,
tem a outra parte do problema, que é essa questão que o Alan levantou. Veja, eu acho que não está no escopo de uma PEC de segurança, até porque o juiz tem autonomia. E a minha dúvida esse problema que o Alan levantou, ele é real, mas como é que isso pode ser de fato resolvido? Porque o juiz, ele decide de acordo com a cabeça dele em muitos casos. Há brechas na lei para tudo. Como é que nós vamos fazer para, digamos, diminuir aí esses canais aí por onde tanta coisa acaba escapando? Né? Segredo, você levantou a mão. Levantei a mão porque eu acho que vale a pena quando alguém com autoridade na matéria chama os outros para dizer, eu tive sucesso e quero compartilhar o meu sucesso com vocês. Pego os indicadores de lugares em que a segurança está melhor, algum estado, qualquer um, e falo, me conta como você faz. Seria um benchmarking em termos de segurança. Mas eu não estou lendo ultimamente quanto foi decomisado de cocaína numa rodoviária federal, quanto foi evitado de entrar no país, numa fronteira. Não tenho visto isso. O que eu tenho visto é que, por exemplo, em algumas prisões tem serviço de cabeleireiro, serviço estético para presos do PCC. Isso não me parece que seja uma prioridade para ninguém, que não seja quem está sendo atendido. Então, tenho a sensação de como que o governo quer mostrar, não, estou preocupado e tal, mas responsabilidade do governo federal. A segurança em termos de rodoviárias federais e contra narcotráfico. Quantas apreensões tem tido nos últimos tempos que possa mostrar que está sendo muito melhor que governos anteriores? Não estou me referindo só ao último governo. Anteriores, qualquer um. Que diga, olha, eu tenho autoridade para mostrar como é que se faz. Então venham que eu vou compartilhar com vocês. Se isso não é, e pelo menos se for, a gente não sabe, porque não está sendo nenhuma publicação dizendo o governo federal conseguiu incautar tantas toneladas de cocaína. Eu lembro que a última vez que nós soubemos de toneladas foram 853 toneladas, me parece, quilos, não sei, não, quilos, numa caminhonete, e o juiz liberou o motorista, porque ele estava fazendo um serviço, não era parte do narcotráfico. Ora, então agora o narcotráfico já é esperto com isso, vai dizer, coloca motorista que não tenha nada a ver conosco, que a gente pode perder a carga, mas o cara não vai preso. Me parece uma aberração. Já é um segundo problema. Mas então, é todo, segurança é tudo. Porque não é o trabalho de contenção, nesse caso específico. Né? Então a culpa não é do trabalho de contenção que a polícia faz. Ela fez o trabalho dela bem feito. Aí pulamos para um segundo estágio, que é o que o Alan citou. Ou seja, então o sujeito é preso. Aí ele fica lá e tal, amanhã depois ele está na rua. Mas é enxugar gelo. Fazer uma reunião, despesa pública e tudo para controlar. Metemos um monte de gente presa, enxugamos gelo, depois quando essa pessoa que está presa com toda a PEC da Segurança Nacional saiu, por quê? Porque um juiz estimou que não era prioridade, que alguém matasse alguém, poderia matar, não é prioridade. É um absurdo. A questão central que seria a impunidade, né, aqui no país. Ô Alangani, como é que você avalia essa questão do diálogo mencionada pelo Piperno, que nunca aconteceu no ponto de vista dele aqui no país, e a maneira como o governo federal está tentando estabelecer essa ponte com os governos estaduais? Não, é claro que o diálogo ele é muito bem-vindo, até porque a questão é absurdamente complexa e você precisa de uma união, né, de governadores, de prefeitos, do Poder Executivo Federal, mas também quem é que está faltando neste diálogo? Justamente o Poder Judiciário, porque a questão passa pelo Poder Judiciário. Eu já ouvi tanto de policial federal quanto de policial militar que não adianta, a gente prende, chega lá na audiência de custódia, como o Segré falou, e o juiz solta. Por quê? Porque tem aquele entendimento, ele não vai oferecer tanto perigo para a sociedade, então eu vou soltar, até porque o presídio está lotado, isso tem um custo, tem uma questão também ideológica do juiz, e aí a gente vive neste mar de impunidade. Então falta também, Evandro, trazer para este diálogo o Poder Judiciário, e o Supremo aí seria bastante importante. Como instância máxima da justiça, ele poderia dar o exemplo, criar a jurisprudência, até porque o Supremo é uma corte criminal, e o exemplo iria de cima para baixo, influenciando todas as esferas da justiça.